Boa tarde, meu nome é Eduarda Frank Melchers e eu vou apresentar o meu TCC com esse método de dosagem de concretos de alto e ultra alto desempenho autonivelantes. Bom, os concretos de alto e ultra alto desempenho são compósitos cimentícios que vão ter durabilidade e resistência mecânica superiores aos dos concretos convencionais. A gente está falando de em torno de 60 MPa para os concretos de alto desempenho e mais de 120 para os concretos de ultra alto desempenho. Isso aos 28 dias. É importante ressaltar que os concretos de alto e ultra alto desempenho são diferentes dos concretos de alta resistência, porque além da elevada resistência mecânica, eles devem ter também uma boa trabalhabilidade e boa resistência ao ataque de agentes agressivos, como os íons cloretos, sulfatos e ao processo de carbonatação. O American Concrete Institute, ele conceitua os concretos de alto desempenho como um material que atende uma combinação especial de requisitos de desempenho e de uniformidade, que não poderiam ser alcançados usando os materiais convencionais e as práticas usuais de mistura, lançamento e cura. Mas então, como que a gente vai atingir esse desempenho de concretos de alto desempenho? Através da diminuição da porosidade e da modificação da estrutura de poros. Isso é feito com o uso de aditivos, com a diminuição da relação água-aglomerante, com a otimização da granulometria dos agregados, a gente aumenta o esqueleto inerte para obter maior compacidade do material, com o uso de adições minerais que vão promover o refinamento dos poros e a densificação da zona de transição, que é a interface entre o agregado e a pasta de cimento hidratada. Tudo isso vai levar ao aumento da densificação, o aumento da resistência mecânica e da durabilidade. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha um maior desempenho do concreto. Os concretos de ultra alto desempenho, na verdade, são um aprimoramento do CAD. A gente ainda busca uma melhora das propriedades mecânicas, da trabalhabilidade e da durabilidade. E para isso, a gente busca a porcentagem ótima de cada ingrediente, um maior empacotamento dessa composição. É comum a ausência de agregados graúdos, porque eles vão enfraquecer a zona de transição entre a pasta e o agregado, pela possível presença de microfissuras, que são oriundas do processo de britagem. Relações água-aglomerante, em torno de 0,25. Vai se buscar também uma proporção ótima entre o cimento e os materiais cimentícios suplementares, uma gradação adequada da areia, incorporação ou não de fibras e o uso de aditivos. No conceito, dos concretos de ultra alto desempenho, a gente tem alguns trabalhos que se destacam, como o de Richard e Scherezi, sobre os concretos de pós-reativos, em que com algumas características eles conseguiram desempenhos de até 230 MPa, com tratamento térmico, e com tratamento térmico a temperaturas mais elevadas, até 250 graus, e também com uso de pressão no processo de cura, ele pode chegar a 680 MPa. Outro trabalho importante é o de Dillahard e Cedran, que é muito usado até hoje, os princípios por ele desenvolvidos, inclusive o termo concreto de ultra alto desempenho, ele ficou famoso a partir desse trabalho, em que a gente consegue dosar concreto sem tratamento térmico e com tratamento térmico chegando a 235 MPa. A gente tem alguns exemplos de aplicações desse material. Um deles é a passarela de Sherbrooke, no Canadá, que é uma passarela para pedestres, que é composta por peças pré-fabricadas, que tem mais de 10 metros de comprimento, e elas vão compor esse arco com 60 metros de vão que a gente encontra aqui. Apesar de a gente estar trabalhando com peças muito grandes, a gente consegue usar espessuras reduzidas, o que leva a um material assim mais leve do que ele seria de outra forma. Aqui também tem outro exemplo, que é o poço de pedágio do viaduto de Millau, na França. E para a gente obter esses materiais, são compostos alguns métodos de dosagem. Alguns deles levam em consideração a otimização do esqueleto granular, e outros são baseados no critério de volume absoluto. Já os métodos de dosagem do QAD, eles priorizam a homogeneidade pela eliminação dos agregados graúdos, por isso que a gente pode falar que um concreto de ultra alto desempenho é, na verdade, uma argamassa de ultra alto desempenho, e a compacidade granular. E essa compacidade granular a gente obtém pelo estudo do empacotamento das partículas, em que a distribuição dos tamanhos dessas partículas vai ser muito importante, porque ela vai ser governada tanto pela física quanto pela química dessas partículas, e todo esse empacotamento ele desenvolveu inúmeros estudos que buscam prever como que esse material vai se comportar. Então, a gente vê muitos algoritmos para calcular a densidade de empacotamento de qualquer distribuição de partículas e como que esse empacotamento vai afetar
os sistemas particulados e fluidos. Um maior empacotamento de partículas vai levar a menos vazios, a um menor conteúdo de cimento, já que precisa de menos desse material para preencher esses vazios, a uma maior densidade e a uma maior trabalhabilidade. Então, nesse contexto, foram feitos diversos estudos, com curvas granulométricas otimizadas, modelos de empacotamento de partículas, modelos de elementos discretos e empacotamento por via úmida. As curvas granulométricas otimizadas, elas são algumas das mais usadas, porque a gente está falando de um procedimento relativamente simples. Então, ao longo dos anos, muitos pesquisadores tentaram desenvolver equações que prevessem esse empacotamento, e eles vão acabando complementando os estudos anteriores. Um dos mais usados é o modelo de Funk e Ginger, que é conhecido como curva modificada de Andrews e Andreassen, porque ele usa trabalhos anteriores com adaptações. E ela é simples porque a gente só precisa saber a distribuição do tamanho das partículas para fazer esse cálculo e faz uma aproximação com a curva-alvo através do método dos mínimos quadrados. Entretanto, muitos desses modelos de empacotamento eles vão ter limitações que fazem com que o empacotamento teórico previsto por esses estudos ele seja muito maior do que o que a gente consegue atingir na realidade. Isso se dá principalmente porque a gente considera nesses modelos as partículas todas esféricas e de um único tamanho. E na realidade a gente trabalha com partículas muito mais angulares e a morfologia desses materiais vai afetar a trabalhabilidade, a estabilidade, a reologia e as propriedades mecânicas do material. As pastas de cimento frescas, na verdade, elas são suspensões de partículas que têm diferentes tamanhos e elas estão em uma fase fluida contínua. E essa ampla polidispersão vai implicar em várias interações entre essas partículas. As partículas maiores, elas vão ser governadas pelas forças de contato e as forças gravitacionais. Já quando a gente vai diminuindo o tamanho das partículas, as forças de superfície vão se tornando mais significativas, que é o caso das adições minerais e do próprio cimento. Já a atração e a repulsão entre as partículas é desconsiderada no empacotamento teórico. A densidade máxima dos materiais secos, ela desconsidera a formação de um filme de água que está absorvido em torno das partículas. Então, todas essas limitações levam a alguns problemas para prever o comportamento dos materiais. Eu também falei que a gente desenvolveria, então, um método de dosagem para concretos autonivelantes. E os concretos autonivelantes, na verdade, eles são concretos fluidos que vão poder se espalhar e consolidar com o próprio peso através de obstáculos e eles não vão apresentar segregação ou exudação. Apesar de a gente estar falando de concretos de alto desempenho, que vão ter características muito melhores que as dos concretos convencionais, a gente encontra, de certa forma, limitação para o seu uso numa maior escala, em aplicações no dia a dia, por causa da dificuldade de encontrar um modelo, um método de dosagem que seja simples e confiável. Então, isso acaba sendo bastante restritivo para as empreiteiras. E também pelas limitações que a gente viu nos métodos de empacotamento. Então, por isso, a proposta desse trabalho é otimizar o proporcionamento entre os constituintes do concreto, ajustando o empacotamento das partículas para a gente atingir um desempenho mecânico de CAD e que continue fazendo a manutenção da fluidez. Então, a gente vai fazer uma ponderação entre essas características para tentar encontrar um melhor empacotamento. Isso tudo com ensaios simples de fácil reprodução em procedimentos empíricos. E para isso, então, a gente vai usar um cimento CP5 ARI, uma silicativa da Elkin. Essa aqui é a composição química e as propriedades físicas dos materiais. Essa é a distribuição granulométrica do material, obtida por granulometria laser. Também foi usada uma areia de quartzo, cuja distribuição granulométrica a gente obteve por peneiramento. Um superplastificante da GPC, cuja massa específica é essa aqui. A fração sólida foi determinada segundo o ensaio da ABNT. E o esquema do método de dosagem, ele é composto de 4 etapas. A primeira da etapa seria a determinação da composição ótima do ligante. E para isso, a gente utilizou uma argamassa com relação água aglomerante de 0,18, uma relação agregado fino aglomerante de 1:1 em massa e 2% de aditivo. A dosagem dessa argamassa foi feita a partir de uma argamassa de referência, que atingiu o desempenho mecânico de quad, e a partir daí a gente fez a substituição do cimento por silicativa, nessas proporções aqui, em massa. Esses valores foram estabelecidos com base na literatura prévia. A segunda etapa é a determinação do teor de saturação do aditivo.
Aqui a gente fez uso apenas de pastas para uma economia de material e para que ficasse mais sensível esse espalhamento da amostra. A relação água-aglomerante foi mantida. A gente utilizou a composição do ligante otimizada na etapa 1 e os teores de aditivos são esses apresentados aqui. O fabricante ele recomendava dosagens de 0,4 até 1,5, mas a gente optou por extrapolar esses valores porque alguns trabalhos de referência utilizavam dosagens de até 5%. A terceira etapa é a determinação da relação água-aglomerante e do teor de agregados. Para isso, a gente voltou a usar argamassas, a composição do ligante é otimizada na etapa número 1, e o teor de aditivo é o teor de saturação que a gente determinou na etapa 2. A gente testou essas relações de água aglomerante. Existiam na literatura muitas referências dos concretos de ultra alto desempenho com valores de água ainda mais baixos. Só que como a gente busca essas características autonivelantes e esses materiais apresentam dosagens de até 0,48, a gente preferiu buscar valores intermediários. A partir daí, a gente ajustou o agregado fino e aglomerante para obter espalhamento entre 320 e 360 milímetros. A preparação das amostras ela foi feita com uma argamassadeira planetária com capacidade de 5 litros e 285 rotações por minuto. Nas etapas 1 e 2, que a gente precisava de menos material, foram feitos 1.000 ml e na etapa 3, 1.300. O processo de mistura consiste na homogeneização dos pós, o cimento e a areia. Após isso, a argamassadeira é ligada e a água e o superplastificante são adicionados ao longo de 1 minuto e a silicativa é gradualmente adicionada ao longo de 3 minutos. Esse procedimento completo ele dura 10 minutos. Os ensaios em estado fresco têm a mesa de abatimento pelo ensaio normatizado. Nas etapas 1 e 2, a gente ainda não estava buscando esse desempenho autoadensável. Então, a gente apenas fez a comparação entre as amostras e utilizou um molde de tamanho reduzido pela economia do material. Já na etapa 3, a gente utilizou o molde normatizado e não deu nenhum golpe na mesa. O espalhamento que a gente obtém na etapa 3 é do próprio material. O teor de ar incorporado ele foi determinado nas 3 etapas, segundo o procedimento da ABNT. Na primeira etapa, a gente moldou CPs cúbicos. Na segunda etapa, a gente só fez avaliações no estado fresco. E na terceira etapa, a gente acabou utilizando CPs cilíndricos de 50 milímetros por 100. Após a preparação da argamassa e o adensamento, os corpos de prova eles eram selados com material plástico para evitar a troca de umidade com o meio. Eram desmoldados após 24 horas e colocados na cura térmica submersa a 90 graus Celsius. Depois que eles eram retirados da cura, a gente fez o ensaio de resistência à compressão aos 3 dias para a primeira etapa e aos 13 e 28 dias para a etapa número 3. Para isso, a gente usou uma máquina universal de ensaios com a taxa de deslocamento de 0,05 milímetros por segundo. Os resultados dessas etapas levaram que a gente determinar a composição do ligante a partir do espalhamento na mesa de consistência, em que a silicativa, o teor de 8% de substituição de silicativa levou ao maior espalhamento. Aqui tem as comparações entre as diferentes amostras produzidas. E o ensaio de resistência à compressão também foi realizado aos 3 dias, para a gente verificar o impacto desse melhor empacotamento e maior fluidez nas propriedades mecânicas. A literatura nos diz que o uso da silicativa dentro dos níveis ideais de substituição tende a melhorar a trabalhabilidade dos concretos, além de aumentar a resistência à compressão em todas as idades. Então, esses resultados indicam que 8% é o nível ideal de substituição. A determinação do teor de saturação do aditivo, também pelo ensaio de espalhamento, indica que o teor ótimo seria de 1,5. A gente pode observar pelas imagens que, sem adição de superplastificante, o sistema ele acaba colapsando devido à falta de coesão entre as partículas. 0,5% de superplastificante ele não é suficiente para dar fluidez a essa mistura, e nos níveis mais altos de substituição a gente já consegue perceber a exudação do material. A determinação da relação água-aglomerante e o teor de agregados, a gente percebeu pelo ensaio de espalhamento que o teor de 0,18 de água ligante, ele acaba, mesmo sem adição de areia, ele não atinge a fluidez necessária que a gente estabeleceu nos limites aqui marcados pela linha vermelha, então a gente nem vai representar os ensaios de resistência à compressão dele.
Aqui a gente tem algumas imagens, né, também desses ensaios. A gente pode observar também que conforme a gente aumenta a relação água-aglomerante, foi possível aumentar também o teor de areia incorporado. Uma maior relação de água aglomerante resulta numa maior quantidade de água disponível para que a gente lubrificasse a mistura, levando a uma maior fluidez. Só que a adição de maiores teores de agregado vai aumentar a área superficial das partículas, que vão absorver parte da água e, consequentemente, reduzir a fluidez. Então, a gente conseguiu equilibrar essa adição de água com a manutenção do mesmo espalhamento. Os resultados de resistência à compressão aos 3 e 28 dias, eles estão representados nesse gráfico aqui. Para montar ele, a gente acabou usando os dois valores mais próximos, né, para excluir os valores espúrios, com exceção do 0,23, em que tivemos alguns problemas na prensa, então é o resultado só de uma das amostras, e a gente pode, pelo número reduzido de amostras, não é possível fazer uma análise estatística, mas a gente pode observar a tendência dos comportamentos, tendo como base esses valores médios. A gente percebe que, com exceção de algumas amostras, não houve aumento significativo da resistência à compressão dos 3 para os 28 dias. Isso pode ser explicado pela baixa disponibilidade de água que a gente utilizou para produzir esses concretos, fazendo com que nem todas as partículas de aglomerante fossem envolvidas pela água, e isso impediu o aumento dos produtos de hidratação ao longo dos dias, o que leva à manutenção dos valores de resistência à compressão. A gente também utilizou um elemento CP5-ARI, que é a alta resistência inicial, que ele vai tender a produzir os resultados de resistência já nas primeiras idades. Então, aqui a gente tem uma síntese do método de dosagem proposto, em que o teor ótimo de silicativa é 8% em massa, o teor de saturação do aditivo é 1,5%, a gente já consegue produzir concretos com características autonivelantes, com relações água-aglomerante a partir de 0,2, desde que a gente ajustasse os teores de agregado. Então, não foi necessário subir muito as relações água-aglomerante desse material para que a gente conseguisse uma boa fluidez. Entretanto, a gente não conseguiu produzir resistências superiores a 100 MPa aos 28 dias. Isso pode ser mais marcado, né, esse problema, porque a gente acabou optando por um espalhamento bastante pronunciado e que limita esse desenvolvimento da resistência. A gente também tentou fazer uma comparação com o diagrama de dosagem dos concretos convencionais, utilizando aqui o primeiro quadrante desse diagrama, que é a lei de Abrams, e tentou ajustar os valores de resistência à compressão com a relação água-aglomerante. Em vermelho, a gente tem a curva de Abrams, que é usada nos concretos convencionais, só que o ajuste ficou bem ruim, o nosso R quadrado é 0,31. O ajuste polinomial ficou um pouco melhor. Aos 28 dias, né, o ajuste polinomial ele melhora ainda mais, mas a limitação para a lei de Abrams continua. Então, para a nossa abordagem de método de dosagem, as relações água-aglomerante mais baixas e os teores de agregado muito diferentes entre as amostras não se mostrou adequado para a gente fazer esses ajustes da lei de Abrams. Já no quarto quadrante, que a gente faz a comparação com a lei de Lise, a aproximação ficou muito boa, maior que 0,98. Os problemas ali na lei de Abrams, eles seriam explicados, né, porque a gente está trabalhando com esses teores de agregado muito diferentes, então a zona de transição em alguns dos materiais é muito pronunciada e nos outros é muito menor. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer a todos os membros do GEMASC que me ajudaram na realização desses ensaios, né, a Andressa, que foi fazer os ensaios de resistência para mim quando eu não estava em Santa Maria, o Marcelo e a Dani, que me ajudaram muito nas etapas anteriores, a minha família, que foi até lá me ajudar durante as férias para a gente terminar isso, ao professor Eric e o professor Paulo por toda a orientação, não só ao longo desse TCC, mas antes disso, no período que eu era bolsista, e a Jaine por ter aceitado fazer parte da minha banca. Muito bem.